Fala nação rubro-negra, fala galera do canal Meu Mengão. Tô aqui no carro, parei aqui rapidinho para dar informações, sobre o Flamengo. Primeiramente queria parabenizar a live de ontem, uma live bem bacana de ontem, que o Lula e o Pablo fizeram com um dos ícones da arquibancada, o Dudu Benfica, e uma live sensacional. E já peço você para depois que assistir esse vídeo, você passe lá no vídeo também, tá lá no canal. Você vai assistir essa live sensacional, Dudu, o ícone da arquibancada, da raça rubro-negra aí, muito bacana, que você pode acompanhar a live lá. Sem mais delongas, vamos falar de Flamengo. O Flamengo vai uma semana mais tranquila, uma semana mais leve, O Flamengo vem de 2 resultados positivos, venceu o Tajeres, venceu o São Paulo por 3-1, alguns jogadores que não vinham sendo utilizados, como o Maurício Isla, entrou muito bem no jogo contra o São Paulo no Maracanã. Mas eu vou falar que o nosso diretor, vice-presidente de futebol, Marcos Braz, falou no Seleção Esporte TV hoje e deu algumas declarações sobre Bruno Spindel, sobre essa pressão com o Paulo Souza, sobre os protestos da torcida do Flamengo. Ele soltou algumas declarações, no Seleção Esporte TV hoje, e eu vou falar aqui pra você. Falou que o ano não começou da maneira que a gente gostaria, as palavras do Marcos Braz, mas é um projeto novo. Em relação aos episódios, saiu do tom as manifestações. Aí o Marcos Braz falando que as manifestações feitas na torcida, em redes sociais também, a pressão feita pela mídia em cima do Paulo Souza, em cima dos jogadores, foi acima do tom, Lembrando que no início do ano o Flamengo perdeu a final contra o Atlético Mineiro da Supercopa nos pênaltis, uma decisão também que tinha tudo para o Flamengo não ser questionado. Até então, naquela partida, o Flamengo fez uma ótima partida, mas ali gerou uma pressão por conta da decisão dos pênaltis. Muitos pensaram que o Gabigol tinha que ter chamado a responsabilidade, e isso gerou alguns burburinhos internos do time do Flamengo. Passou, entrou no Campeonato Carioca, o Paulo Souza não firmou um time titular, e isso gerou um pouco de pressão na torcida. Veio a final do estadual, o Fluminense jogou muito melhor que o Flamengo, perdeu o Campeonato Carioca também, e aí gerou uma revolta dos torcedores. Teve uma reunião no início do ano, Só que com a chegada da Copa Libertadores, no início, o Flamengo venceu a primeira partida por 2-0 no Sport Cristal lá em Lima, trouxe um pouco de calmaria e o Flamengo começou bem aí, tudo que parece, um empate fora de casa contra o Atlético Goianiense. Tudo bem que dava para ser um resultado positivo, mas não perdeu e venceu, contra um adversário forte, que é o time do São Paulo. Ainda na entrevista, o Marcos Braz falou o seguinte: quando os jogadores super campeões aqui perdem um pouco de espaço, causa um desconforto até bom, segundo o Marcos Braz. Paulo não tem 11 titulares, ele tem 30, deixei isso bem claro. Então o Marcos Braz defendendo o trabalho do Paulo Souza, falando que ele vai sim ter o revezamento de jogadores, como a gente pôde ver no último jogo, que ele colocou o Hugo, o Hugo como titular. O Flamengo trouxe o goleiro Santos do Atlético Paranaense para ser titular. O que está se falando é que provavelmente haverá um revezamento no Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro. O Hugo deve jogar, e nos campeonatos de mata-mata, Libertadores e Copa do Brasil, tudo indica que o Santos vai defender. Então o Paulo Souza trazendo um método diferente, Vamos ver se vai dar certo. Lembrando que o Flamengo ganhou, então isso não foi muito questionado, principalmente entre os torcedores. Ainda no Marcos Braz no Sport TV, ele falou: me desdobro e tenho certeza que cumpro com as obrigações dentro do clube. Sou um vice-presidente ativo. Para deixar bem claro, por que o Marcos Braz está falando isso? Porque nos últimos jogos o Marcos Braz foi muito cobrado entre a torcida do Flamengo, principalmente as organizadas, localizadas no setor norte do Maracanã, ao som de palavrões mesmo, foi muito cobrado o Marcos Braz, que era soberano nas últimas participações do Flamengo. Lembrando que o Marcos Braz tem 4 campeonatos brasileiros como dirigente de futebol, ele ganhou 3 e perdeu 1, sendo vice-campeão no ano passado. Esteve à frente também da Libertadores. Para quem não sabe, ele estava à frente do time também lá em 2009 no Campeonato Brasileiro. Então tem todo um respaldo aí, e por isso que ele falou em questão nessa entrevista. Quando perguntaram também sobre
na Câmara de Vereadores, né? Para quem não sabe, Marcos Braz foi eleito, né, ao vereador do estado do Rio de Janeiro no ano passado. Ele falou que é ativo nas duas funções, tanto na função do Flamengo e tanto na Câmara, que isso não interfere no seu trabalho. Ele estava falando do Paulo Souza, a gente pensou no Paulo Souza logo depois que o Jorge Jesus saiu. Novamente, Jorge Jesus sendo falado em declarações. Ele ainda estava no Bordeaux. Era difícil. Marcos Braz falando aí sobre os possíveis reforços que o Paulo Souza tinha pedido assim que chegou no Flamengo. Não vou falar diretamente das posições. As contratações foram feitas. Vamos lá. Lembrando que o Flamengo, desde que o Paulo Souza chegou, trouxe a contratação, né, de Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Pablo e Marinho. As 4 contratações, né, que o Flamengo trouxe para esse ano de 2022, lembrando, né, que tá um burburinho também em relação ao Vidal, a vir, se o Andreas Pereira vai ou não vai ser contratado. Lembrando que antes, no início do ano, quando os jornalistas e a mídia perguntavam aos dirigentes do Flamengo sobre a contratação do Manchester United, era certo a contratação. E hoje, quando se pergunta o que é passado internamente do Clube Flamengo, é que ele tem contrato até o final de julho. Então vamos aguardar em relação a contratações, né, do Andreas Pereira, que está como empréstimo ainda, e vamos aguardar o que vai acontecer, né, nessa novela do Andreas Pereira, se Arthur Vidal vem ou realmente não vem. Sobre o Andreas, né, o Marcos Braz falou, o Andreas de fato teve uma fatalidade, se tratando da final da Libertadores, num jogo importante, e com certeza isso é um peso adicional nesse processo. Como eu tinha falado aqui, no início do ano era certeza, mas com a pressão interna de alguns conselheiros do Flamengo, alguma ala política do Flamengo lá dentro, vem sendo muito pressionado para o Flamengo não fazer esse investimento, que é um investimento super alto, né, do jogador aí, né, que não trouxe, né, segurança, não trouxe respaldo dentro e fora de campo, o Andreas Pereira. E ele fala, quando a gente fez a primeira proposta, o United disse, vocês precisam vir aqui pra gente tratar alguns temas. Ele falou que eles foram lá. Quando a gente esteve com o Paulo lá, ele tinha um conhecimento vasto, dentro do possível, em relação ao elenco do Flamengo, e sabia exatamente qual era a maneira de trabalho dele. Então o Marcos Braz falando aí sobre o Paulo Souza, sobre o Andreas Pereira, né, foi uma declaração onde o Marcos Braz falou muita coisa, né, sobre o Flamengo, e a gente está passando aqui para vocês. A relação dele com as torcidas, né, qual seria a relação dele com as torcidas, se isso teria algum tipo de conflito. E ele falou que tem um assessor, né, que foi o fundador de uma torcida organizada, que na avaliação dele isso não tem conflito nenhum, né, e se ele tivesse algum controle em relação às torcidas, né, as torcidas não estariam ali na porta. Então ele falando desse caso, né, que as torcidas foram lá cobrar, né, o time do Flamengo no Ninho do Urubu. O Marcos Braz também falou sobre o Spindel, né, o diretor do Flamengo de futebol, né, e falou que o Spindel é dedicado, trabalhador e tem a confiança de todo o departamento de futebol. E claro, o do presidente Rodolfo Landim, que é o grande maestro do clube, Flamengo. Ele falou assim, até num tom mais fechado, e até estranho falar nisso agora. Em 2019, lembrando, né, que em 2019 o Bruno Spindel foi eleito o melhor do Brasil, né, dirigente de futebol, o melhor do Brasil, um ano mágico no Flamengo. Não entendo esse tema. Cada diretor executivo tem um estilo, uma maneira de condução, e o Spindel é um profissional dedicado, trabalhador e tem a confiança de todos. E aí todas as explanações, né, do Marcos Braz, que deu uma entrevista grande pro Sport TV, dando os créditos aí, falando do Bruno Spindel, né, sobre os trabalhos, as contratações que foram questionadas a ele, e ele dando toda a sua resposta aí Então é isso, nação. A qualquer momento nós podemos voltar, tá bom? Já peço que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários aí, beleza? E não deixe de ficar ligadinho aqui no canal. Tamo junto, nação!